Muito bem. Além do ele não, nasceu nos últimos dias mais um movimento contra Jair Bolsonaro. Artistas, advogados, ativistas e empresários lançaram um manifesto contra o candidato do PSL. Segundo o Estadão, o documento Pela Democracia Sim não manifesta apoio a nenhum candidato e sim repúdio ao deputado federal, comparando ele a outros aventureiros como Fernando Collor e Jânio Quadros. Nomes como Caetano Veloso, Paula Lavigne e o médico Drauzio Varela já assinaram o documento. Outras personalidades procuradas pelos organizadores, porém, se recusaram a apoiar. Para elas, o abaixo-assinado foca as críticas apenas em Bolsonaro e poupa o PT. O que você acha disso daí, hein, Andreasa? Silvio, vamos lá. Temos uma eleição claramente polarizada. Os números mostram isso. O Jair Bolsonaro solidamente à frente, o Fernando Haddad ascendendo competitivamente. Se desenha aí há 2 semanas, tem água para rolar, mas se desenha um provável cenário de segundo turno. Se surge um manifesto anti-Bolsonaro, porque é disso que se trata, num cenário polarizado, este manifesto é a favor do Fernando Haddad. É assim que eu interpreto, em decorrência do ambiente de polarização. Não tenho a intenção de ajudar, de beneficiar o Fernando Haddad. Bem, o mundo é esse. A eleição é polarizada. Está ali um manifesto claramente contra aquilo que supostamente quem redigiu o texto acha que o Bolsonaro é. Beneficiado disso, fica muito claro. Beneficiado por esse manifesto é o PT. Outros virão. Eu não tenho nada contra o manifesto. Eu acho que tem que fazer mesmo. Quem quiser assinar, assine. Eu não assino manifesto nenhum, porque eu prefiro me colocar numa posição de crítico independente, solto nesse ambiente, compreendendo a natureza polarizada que a campanha eleitoral toma, que a campanha eleitoral desenha. Mas é do jogo, a democracia autoriza, é bem-vindo e a gente faz o debate público. Também acho o seguinte, esse tipo de manifesto, sinceramente, no final das contas, praticamente, que é contra o Bolsonaro e a ideia seria, portanto, por oposição, beneficiar o Fernando Haddad, na prática, no mundo real, beneficia o Jair Bolsonaro. Vera. Entendo um pouco diferente do Andreasa. Eu acho que num primeiro turno em que há várias candidaturas colocadas, e a gente mesmo aqui tem dito das candidaturas moderadas e de um discurso que ainda existe em prol de uma candidatura de centro que una essas forças, não vejo como essa ambivalência, ou é a favor do Fernando Haddad ou é contra ele. Mas eu acho que sim, há uma omissão num texto que se pretende pró-democracia dos riscos que o PT traz para a democracia, e são concretos. O PT já disse que o Brasil vive sob um golpe, portanto, está questionando a legitimidade do Estado Democrático de Direito e já questionou por várias vezes decisões judiciais, principalmente aquelas referentes ao Lula. Portanto, sim, está pondo em xeque as instituições que estão em funcionamento no Brasil, por mais que você tenha divergências em relação a elas. Então, eu acho que um texto que se pretende uma crítica aos riscos embutidos à democracia por esta ou aquela candidatura não pode omitir isso. Isso a meu ver. Mas se aqueles que assinaram acham que o Bolsonaro é um risco maior à democracia, eu acho democrático que assim se manifestem, sem que com isso necessariamente sejam pró-Haddad. Tem várias pessoas ali que eu acho que já inclusive manifestaram apoio a outras candidaturas. O que eu acredito, Silvio, é que isso é um debate sim importante. O risco à democracia existente em uma polarização nos extremos é algo que cabe ser discutido por intelectuais, por artistas, por empresários, por pessoas no mercado financeiro, pela imprensa, pelo eleitor comum, porque isso é um valor importante da eleição.
o compromisso democrático deve ser algo a ser buscado por todos aqueles nos seus candidatos. Tanto é que o próprio Jair Bolsonaro está programando um manifesto nesse sentido, porque deve ter percebido que isso não o beneficia, que esse rótulo de antidemocrático, de alguma maneira ou não, está pegando nele, seja pelo voto contrário das mulheres que ele tem, seja pelo aumento da sua rejeição, que o Madureira manifestou e que foi apontado nas últimas pesquisas. Então ele notou que é importante fazer essa manifestação. E é importante, Silvio, porque você vê, por exemplo, manifestações como uma que houve em Recife, de apoiadores do Bolsonaro no fim de semana, em que uma musiquinha odiosa foi entoada em cima do carro de som, com preconceitos vários às mulheres. Um candidato que quer ser visto como alguém que não compactua com esses preconceitos precisa mesmo fazer um manifesto, inclusive desencorajando os seus apoiadores desse tipo de comportamento bárbaro e antidemocrático, sim. Assim como aconteceu também no futebol há 2 semanas, num estádio em Minas Gerais. Madureira, sigo com você então. Eu acho que o manifesto em si, ele não implica obrigatoriamente no apoio a Fernando Haddad, de maneira nenhuma. Né? Tem várias pessoas que assinam esse documento e que já expressaram posições e sempre expressaram posições contrárias ao Partido dos Trabalhadores, ao Lula e os seus candidatos dedados, né? Apontados pelo dedo. Eu interpretei esse documento como um chamamento à reflexão, inclusive do próprio Jair Bolsonaro. Eu aguardo esse documento do Jair Bolsonaro, porque eu acho que, de certa forma, eu não sei se isso que a Vera quis dizer, mas se eu fosse até o Jair Bolsonaro, eu lançaria um documento me comprometendo claramente com os valores da democracia. Né, faria uma espécie, mas só que sincera, né? Espero que seja sincera, carta aos brasileiros, reafirmando a sua crença no regime democrático, o seu compromisso com o regime democrático. Eu acho que essa seria, eu acho que esse manifesto, a proposta dele é essa, chamar não só o Jair Bolsonaro, como todos aqueles que estão na sua campanha, a uma reflexão sobre os valores democráticos e se posicionarem de maneira firme, decidida, em prol dos valores democráticos. Foi uma espécie de provocação, digamos assim, uma boa provocação. Eu concordo muitíssimo com a Vera, dizendo que esse é o tipo de documento ou de atitude que engrandece e melhora o debate eleitoral, enriquece, porque você pode até fazer essa interpretação. Olha, eu acho que isso aqui, você por exclusão, como ele critica explicitamente posições do candidato Bolsonaro, ele favorece o Fernando Haddad. Isso, na minha opinião, é um raciocínio precário, simplista. Né? Não creio que pessoas aqui que assinaram esse documento, pessoas que eu tenho em alta conta, pessoas que têm a reputação, sejam incapazes de uma ingenuidade dessa, de uma bobagem. Mas houve gente que licitamente também realmente... se recusou, né, Madu, a assinar justamente para não pôr água nesse moinho. Por exemplo, mas eu acho, Ana Carla Abrão, economista, foi uma delas, e a outros. Vera, é um direito. Sim. É um direito. Assinar não é obrigação. Eu acho que se posicionar também não é obrigação. O que não se pode é se omitir. Né? Por exemplo, nós estamos aqui, de alguma forma, não estamos nos omitindo, estamos colocando, pesando as coisas, tentando ajudar, né, a população, tentando contribuir para o debate eleitoral, para o debate político, sem levantar nenhuma bandeira. Né? Estamos colocando fatos, discutindo fatos, eu acho que isso é positivo. Então o que não pode é fazer igual a avestruz, enfiar a cabeça dentro da areia e fingir que não está acontecendo nada. Eu acho que não é o caso, de nós aqui, eu acho que isso é positivo. Agora, as pessoas realmente não é obrigada a assinar e por não assinar, também não deve ser julgada por isso, é um direito todo que ela tem. De repente ela não concorda, né, com o parágrafo que explicitamente dá o nome ali do Jair Bolsonaro. Eu achei que é um parágrafo realmente um pouco
além do que eu vi, é uma provocação, tudo bem, ok, mas é um pouco além. Então tá muito bem, a pessoa se isso não assina e não vai nada contra o caráter dela, muito pelo contrário, é posição. Andreasa, você quer também fazer um complemento aí pra gente amarrar o bloco? Eu queria fazer porque eu lamento esse chamamento tardio ao equilíbrio, ao centro, à ponderação, agora faltando menos de 2 semanas para a eleição, depois de esse centro que agora escreve o manifesto ter se omitido quando o Brasil mergulhou nesse lavajatismo, denuncismo, investigatismo, que fez com que os extremos se aguçassem e se reabilitassem, que fundou essa polarização. A hora de botar a cara e de ter apontado para os problemas decorrentes da denúncia jogada toda hora para todo lado, dos vazamentos de delação premiada, de criminalização da política, de idolatria de juiz, de Ministério Público, daquele show criado em função do Rodrigo Janot, tudo aquilo que criou as condições para que os partidos políticos fossem jogados na lama, para que o Lula pudesse se reabilitar e desdobrar a sua estratégia, e para que o Jair Bolsonaro, símbolo do anti-lulopetismo e do anti-establishment, chegasse agora nessa posição. Então fica tarde agora para esse apelo à razão. Enquanto se achava que com aquele lavajatismo que estava jogando o PT, acabando com o PT e livrando o Brasil do PT, estava todo mundo aderindo e feliz da vida. Só que deu errado, né? Não era o que as pessoas esperavam. Eu fico muito à vontade para dizer que estava aqui apontando os riscos de polarização que aquela barbárie continha. E aí está, e nós vamos pagar longamente por isso.